Bom dia, meus aluninhos do nono ano. Eu sou a professora Mônica Diniz da Luz, sou professora de língua portuguesa e hoje eu trouxe para ensinar para vocês gênero textual conto e vocês vão gostar da ideia. Então, o objetivo da nossa aula hoje é identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa de um conto. Inferir informações implícitas, ou seja, aquelas que estão escondidas dentro do nosso texto, que temos que ler na entrelinha para poder entender e achá-las, reconhecer a estrutura do conto e produzir um conto. Antes que vocês me perguntem, mas professor, o que é um conto? Eu trouxe para vocês uma explicação do que é um conto, então a partir de agora vocês irão entender. O conto é um gênero literário curto, geralmente ficcional, no qual o narrador conta uma história com um enredo compacto. Normalmente, esse tipo de narrativa se concentra em um único protagonista, mas pode ter 2 ou 3 também. Por se tratar de uma leitura breve, há poucos personagens e cenário. O conto foca em um único acontecimento ou uma pequena série de eventos, por intermédio de uma estrutura de 4 partes. São essas partes: introdução, desenvolvimento, clímax e o desfecho da nossa história. Então, agora nós vamos ver essas 4 partes integrantes do nosso conto. Então, olha lá, olha como é a estrutura do conto. Então, primeiro eu tenho que ter a minha introdução. Eu vou escrever a introdução. Então, é o momento inicial no qual há uma breve apresentação do espaço, do tempo, do enredo, personagens e situação ou problema. Depois da introdução, eu vou escrever o desenvolvimento, que é o desenrolar dos acontecimentos da história. Aí eu começo a desenrolar a minha história, associados com a situação ou problema apresentado na introdução. Após isso, vem o clímax. O que é o clímax? É a parte de maior tensão da minha narrativa. É aquele momento onde eu fico tenso, querendo saber o que vai acontecer com aquele personagem. E logo após vem o desfecho. O que é o desfecho? É o encerramento, ou seja, aquilo que nós chamamos de final da nossa história. Então, é no desfecho que nós descobrimos o que aconteceu com aquele personagem da nossa história. Mas ainda nós temos também que lembrar e elencar alguns elementos do conto, que é o espaço, o tempo, o narrador, os personagens e o enredo. Então, agora nós vamos ver o espaço. Como que é o espaço? O espaço é o local onde se passa a narrativa, isto é, onde ocorre a ação do enredo. No entanto, ao falarmos de conto, é importante destacarmos que se trata de um espaço delimitado, um espaço curto. Isso porque, por ser uma narrativa breve, não é possível retratar diversos lugares ao mesmo tempo. Então, se passa em um único local só a nossa história. Depois nós temos o tempo cronológico e psicológico. O tempo cronológico, ele se passa em horas, dias, meses, anos e séculos. Já o tempo psicológico é diferente. É o tempo que ocorre no interior do personagem ou narrador, ou seja, na imaginação ou na narrativa normalmente. Esse tempo não é linear, uma vez que os acontecimentos não ocorrem respeitando uma cronologia. Então, é um tempo não linear, que nós vamos ver também o que é. Aí nós temos o narrador. Nós temos 3 tipos de narrador. O narrador personagem, que é aquele narrador que, além de contar, ele participa da história. O narrador observador, que é aquele que ele não participa da história, ele só conta a história da maneira com que ele viu ou ele ouviu. E o narrador onisciente, que ele conhece a história profundamente, inclusive as emoções e pensamentos dos personagens. E nós podemos chamá-lo também de onipotente, porque mesmo ele não participando da história, ele está presente nas ações que os personagens vão realizando. Os personagens de um conto têm poucos ou apenas um personagem. Isso porque, como se trata de uma narrativa breve, não é possível explorar muitos participantes na história. Então vai ter 1, 2 ou 3 personagens ali no máximo. O enredo. O enredo, ele é linear ou não linear. Linear é quando os fatos se apresentam em uma sequência lógica, como nós falamos anteriormente. Ou seja, com início
Isso na introdução, depois o desenvolvimento, depois o clímax e logo após o desfecho. O não linear já não acontece assim. Os fatos não seguem uma ordem. Ela pode começar pelo clímax e encerrar na introdução, por exemplo, como o Conde Machado de Assis, Memória Póstuma de Brás Cubas, que ele conta a história de depois que ele morre. Ele morre para depois ele começar a contar a história. Por isso, Memória Póstuma de Brás Cubas. Então, eu separei vocês em grupos, dei essa folhinha para vocês aí nas mãos, para que vocês me acompanhem na leitura e nas atividades que nós vamos fazer, certo? Então, vocês estão em grupos e agora acompanhem a leitura que nós vamos fazer. Então, olha lá. O conto que nós vamos ler é Apelo, de Dalton Trevisan. Amanhã faz um mês que a senhora está longe de casa. Primeiros dias. Para dizer a verdade, não senti falta. Bom chegar tarde. Esquecido na conversa de esquina. Não foi ausência por uma semana. O batom ainda no lenço. O prato na mesa, por engano. A imagem de relance no espelho. Com os dias, senhora, o leite primeira vez coalhou. A notícia de sua perda veio aos poucos. A pilha de jornais ali no chão, ninguém os guardou debaixo da escada. Toda a casa era um corredor deserto. Até o canário ficou mudo. Não dar parte de fraco? Ah, senhora, fui beber com os amigos. 1h da noite, eles iam. Ficava só, sem o perdão de sua presença. Última luz na varanda, a todas as aflições do dia. Sentia falta da pequena briga pelo sal no tomate. Meu jeito de querer bem. A casa é saudade, senhora? As suas violetas na janela, não lhes poupei água e elas murcham. Não tenho botão na camisa, calço a meia furada. Que fim levou o saca-rolha? Nenhum de nós sabe. Sem a senhora conversar com os outros, bocas raivosas mastigando. Venha para casa, senhora, por favor. Dalton Trevisan. Então agora, lembrando que essa história conta a história de uma pessoa que ela acaba perdendo a outra, que a outra foi embora de casa, que é o que dá para nós percebermos, né? Nós vamos fazer uma atividade, então, em cima dessa história. E ele começa, no início, ele não sente falta da personagem. Mas depois, ele começa a sentir falta da mulher. Então, agora nós vamos para a atividade. Então, vamos fazer junto comigo. Preste atenção para vocês não errarem. Qual o tema central do conto que você leu? A. Um homem que narra e descreve sua rotina após ser abandonado. B. Um homem que narra e descreve sua sede de amar. C. Um homem que narra e descreve a briga pelo sal no tomate. Ou D. Um homem que narra e descreve a primeira vez que o leite coalhou. Ah, muito bem, vocês prestaram atenção. Isso é legal, esse grupo respondeu muito bem. Letra A. Um homem que narra e descreve a sua rotina após ser abandonado. Então, é isso que dá para entender. Ele narra a rotina dele após ele ter sido abandonado por alguém. Na 2, a narrativa do conto acontece em... Vamos ver qual grupo vai acertar agora. A, terceira pessoa, narrador, é onisciente. B, segunda pessoa. C, primeira pessoa. Ou D, terceira pessoa, narrador, observador. Isso mesmo, grupo de cá, parabéns. Letra C, primeira pessoa. Se ele está falando dele, é primeira pessoa. Muito bem. Agora, eu separei em grupo que vocês irão fazer uma atividade. E essa atividade que vocês vão fazer é criar um conto com o tema Mapa do Tesouro. Então, vocês têm o tema Mapa do Tesouro e com esse tema vocês irão criar as suas redações. Logo após criar os seus contos, nós iremos passar para a plataforma Redação Paraná. Então, podem fazer o conto de vocês, que depois nós passaremos para a plataforma Redação Paraná. Bom, já que nós vimos que o gênero textual conto é uma história curta,
podendo ser verdadeira ou não, e possui poucos personagens e se passa em apenas um cenário. Também aprendemos que a estrutura do conto é baseada em introdução, desenvolvimento, clímax e desfecho. Sabendo de tudo isso, vocês agora irão criar o conto de vocês. E na próxima aula eu vou levar vocês no laboratório de informática. Para nós passarmos na plataforma Redação Paraná. Cada um do grupo vai criar o seu tema, tá? Vocês estão em grupos para ler a história. Mas cada um de vocês vai criar um conto em particular, para depois passarmos para a plataforma Redação Paraná. Tudo bem? Então a aula de hoje era isso. Fiquem com Deus e até a próxima aula.